Stories. Vamos falar de Stories. Então, a gente analisou 4 milhões de posts nos Stories e em 2 principais formatos, foto e vídeo. Então, lembrando que Stories pode ter um estático, né, que é uma foto, um texto e um vídeo, né? Então, a gente analisou esses 2 formatos. E aí eu vou mostrar para vocês alguns tipos de análise. Eu vou falar de taxa de resposta, depois eu vou falar de taxa de saída e depois eu vou falar de taxa de voltar e por último, peraí, taxa de avançar, tá? E aí por último eu vou falar da taxa de avançar. Então vamos começar aqui do começo, vamos falar aqui de taxa de resposta. O que é a taxa de resposta? Não é as interações naqueles stickers de interações de termômetro, enquete, teste, né? Aqui resposta vai ser, de fato, alguém te mandar uma mensagem direta no inbox, tá? Porque as APIs não contabilizam ainda as interações esses stickers de interações. Então, como é que é o cálculo? É o número de respostas que o próprio Instagram te dá, tanto o MLabs te dá, dividido pelo alcance que você teve naquele story, multiplicado por 100. E aí, quando a gente compara creators versus empresas, creators também tem uma taxa de resposta superior às empresas. Mas a taxa de resposta em geral está ficando aí em 0,27%, né? 0,27%, o que mostra que em média, a gente tem de 1 a 2 respostas né? Nos stories, tá? Então, isso é pouco mesmo. Pode perceber que é difícil você ter uma resposta, né, em stories. As pessoas querem ver os stories, até interagem nos stories, mas te mandar uma mensagem em box é mais difícil, a não ser que você tenha pedido, tá? Mas a maioria das vezes você não está pedindo uma mensagem direta, então a taxa de resposta é sempre muito baixa. Não se preocupem se a sua for baixa também, porque agora você tem parâmetro. A maioria é baixa, 0,29% para creators, 0,26% para empresas, né? Então é uma taxa aí, se fosse calcular em número absoluto de respostas, vai dar 2 respostas, né? Rafael, eu tenho ali em média 6, 7 respostas ali por story e tal, então é baixo ainda, né? Com muitas exceções quando passa disso, tá? E em relação ao número de seguidores, tem diferença, taxa de resposta para tamanhos diferentes? Bom, aí aqui fica mais evidente de fato que perfis menores vão ter uma taxa maior, porque alcança menos, e se você tiver uma resposta, já é uma taxa maior do que uma resposta para um perfil maior, certo? Então, uma única resposta para um perfil de até 10 mil seguidores é maior do que uma única resposta para um perfil acima de 500 mil seguidores. Então, é mais difícil você ter resposta de fato comparada ao número de seguidores. E quando a gente compara formatos, tem uma diferença bem clara aqui. Então, há mais respostas quando o formato de stories é de vídeo em relação ao formato de stories de foto. Então, as pessoas tendem a te mandar uma mensagem direta mais para formatos de vídeo do que para formatos de foto. Talvez porque você está falando alguma coisa e a pessoa quer expressar a opinião dela, e aí deve funcionar melhor para isso. Isso pode te dar uma dica, né? Sempre que você quer estimular uma resposta, pode ser que seja melhor você fazer um vídeo para isso e pedir uma resposta de fato por vídeo e não através de um estático. E aí eu vou colocar para vocês, como é que vocês enxergam isso, por exemplo, na própria MLabs. Então, na MLabs, assim como a gente tem um gráfico de melhores posts do feed, existe um gráfico de melhores stories. E lá você pode ocultar, clique para voltar, clique para avançar, saídas e manter somente as respostas. Aí você tem uma linha de alcance, impressões com respostas. Dá para até criar uma correlação. Será que quando tem mais respostas, há um maior alcance nos stories? Fica a pergunta, quem tem essa dúvida, né? Se eu tenho mais resposta, eu tenho mais direct, aumenta o alcance dos meus stories? Está provado que não. Então, pelo menos no gráfico que eu estou mostrando aqui, para quem for ver depois vai ver, eu justamente ocultei todos as outras interações, mantive apenas respostas, e a gente consegue ver que a linha de alcance não acompanha as respostas. Então tem, inclusive, o contrário. Teve story meu que eu tive uma resposta baixa com alcance super alto. E tive stories meu que teve uma resposta alta com alcance menor do que aquele que teve maior alcance. Então, assim, tem que entender essas correlações. E por isso que é tão legal usar MLabs para criar essas correlações.
esse tipo de correlação visual é incrível, assim. E muita gente que usa já MLabs e tal nunca entendeu como usar esses gráficos, então eu estou mostrando para vocês como é que usa, porque na hora que você entende isso, você começa a criar essas correlações e tal, é muito bom. Beleza. Outro ponto também que eu quero falar para vocês é que lá na MLabs tem uma tabela de todos os seus stories e tem as colunas. E você pode clicar para ordenar a coluna por respostas. Então ele ordena já no topo, né, na ordem decrescente, quem tem mais respostas. Então é uma forma de você já visualizar mais rapidamente quais são os stories que tiveram maiores respostas. Vamos para o segundo aqui, que é a taxa de saída. Taxa de saída, que a gente sabe que é uma taxa ruim, né, a princípio. Você vai calcular o número de saídas dividido pelo alcance que o Stories teve, multiplicado por 100. E a partir do momento que a gente tem uma taxa de saída alta, e aí a gente vai entender agora que agora a taxa de saída alta é ruim, não é que é bom, né? Você tem um sinal para o algoritmo ruim, negativo. Você tem uma taxa de saída mais alta, então as pessoas não querem prestar atenção, não estão prestando atenção, principalmente se a pessoa saiu no meio de uma sequência. Então, uma coisa que tem que ser observada é, eu fiz uma sequência de 7 stories, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E houve uma taxa de saída ali no terceiro stories muito grande, é muito mais difícil de você ter um alcance do stories, uma distribuição de stories, porque ele entendeu que é uma sequência, né? O algoritmo entende que é uma sequência e que houve uma taxa de saída no meio. Se essa taxa de saída foi no último stories, não é tanto problema assim, porque é o último. É o último. E aí são os cuidados que eu falei isso na live de stories. Tem uma live de stories que a gente só fez uma live só sobre stories, tá no meu YouTube, na aba ao vivo também. Mas olha, a gente fez assim uma análise que é muito legal de vocês saberem. Primeiro, quando você pega um post do seu feed e coloca no seu stories, que muita gente tem essa dúvida, né, se pode ou não. Quando você pega um post do feed e coloca nos seus stories, o que que vai acontecer como consequência? Vai aumentar a taxa de saída. Porque as pessoas, ao ver aquele stories que é um post do feed, você está chamando as pessoas para clicar naquele post para ir por feed, aumenta a taxa de saída. Se você coloca um link externo no seu stories, aumenta a taxa de saída. Tá? Agora, pode ou não pode? Né? Então, fica a dúvida. Pode ou não pode? Pode, desde que seja o último stories da sequência. Então, a minha sugestão aqui para vocês é: você vai colocar o post do feed no stories, faça com que ele seja o seu último post da sequência. Você vai colocar um link externo, faça com que esse link externo, esse call to action, seja o último post da sequência, né? O último stories da sequência. E não necessariamente você vai parar de fazer stories naquele dia, mas, pelo menos no período de manhã, no bloco de 5 a 7 stories, deixa no quinto ou no sétimo o call to action para alguma coisa de saída. Aí à tarde você faz um outro bloco de 5 a 7 e aí a mesma coisa, se tiver algum link, deixa por último. E aí à noite, outro bloco de 5 a 7. Pelo menos você aumenta a probabilidade das pessoas chegarem até o último stories da sequência e sair, se for o caso de sair. Aí à tarde elas vão voltar, porque o brasileiro volta várias vezes ao longo do dia para ver stories, então está provado também esse dado. Yami Stories, então você pode fazer vários blocos ao longo do dia com essa limitação para aumentar a probabilidade das pessoas chegarem até o final, tá? Teve uma pessoa que me marcou, acho que hoje ou ontem, inclusive nos stories, falando sobre isso. Ela fez esse teste, ela diminuiu o número de stories e aumentou e triplicou, ela disse isso, o número de alcance que ela teve nos stories, porque ela diminuiu o número de stories. Porque ela deu um sinal social muito importante para o algoritmo. As pessoas chegaram até o fim, a retenção foi maior, então ele passa a distribuir mais, tá? E por isso, não por acaso, a taxa de saída de empresas é maior do que a taxa de saída de creators, porque aqui o inverso significa que as empresas não sabem fazer stories tão bem quanto creators, tá? Ou seja, as empresas tendem a fazer mais propaganda, o que aumenta a taxa de saída. Ou colocar muito link externo, aumenta a taxa de saída. Os creators já sabem ter uma narrativa melhor e por isso ter uma taxa de saída menor, tá? E assim, parece pequena a diferença, não é pequena porque a gente está falando de 4 milhões de posts, é uma amostra estatística alta, então todos os pontos percentuais aqui podem significar centenas de milhares ou até milhões de alcance em diferença, tá bom? Muito bom. E em relação ao número de seguidores, mesma situação. As empresas têm maior taxa de saída em todos os
níveis e tamanhos de perfis. Perfis pequenos, perfis médios, perfis grandes. Creator tem menor taxa, empresa tem maior taxa. Mas a maior taxa aqui está falando de 11%, 11,1% é a maior taxa, que geralmente são os pequenos. Os pequenos tendem a ter maior taxa de saída. Ainda não entenderam como se faz stories a princípio aqui, tá? Então a gente tem menor taxa nos perfis maiores. Os perfis maiores talvez já estejam mais acostumados com essa linguagem, essa narrativa de stories. E em relação ao formato, olha só que interessante. Vídeos têm maior taxa de saída. Por quê? Porque os vídeos nos stories têm até 60 segundos. E 60 segundos não é a melhor tamanho de stories, né? Apesar de ter 60 segundos, é mais interessante você fazer dois de 30 do que um de 60, tá? Eu tenho reparado isso, eu tenho visto algumas análises de dados sobre isso. Por quê? Porque quando é 60, fica mais longo, há uma tendência maior de saída. Se você faz mais de um, limitado ali na quantidade de 5 a 7, né? Você tem uma tendência maior. E cada stories, na live de stories eu falei muito sobre essa técnica, né? O ideal é que cada stories você dê um gancho para o próximo, visualmente através de texto, recursos visuais, criando um certo suspense, de repente, para o que vai vir ali, o que você vai falar, etc. São técnicas de narrativa, tá? Legal. E aí, como é que você olha isso na própria MLabs na mesma situação? Você vai ter os gráficos dos melhores stories, você pode ocultar tudo e manter apenas o gráfico de saídas. Aí você vai ver se existe uma correlação entre menor alcance e taxas de saídas maiores, tá? Então, isso é um ponto importante. E então dá para ver aqui facilmente, né, se existe essa correlação entre alcance, impressões e saídas. Quanto menor a saída, né, tende a ter maior alcance. Então é isso que você vai observar lá. E você vai também ordenar a tabela por saídas para entender quais são os stories que tiveram maior taxa de saída, e isso vai te ajudar a sacar que você está fazendo alguma coisa errada ou certa, né? Vamos para a taxa de voltar. Taxa de voltar, para mim, é um dos principais indicadores do Instagram. Eu vou dizer por quê. Você calcula da seguinte forma: pega o número de voltar, divide pelo alcance do Stories, multiplica por 100. Quem tem maior taxa de voltar? Creator. Por quê? Porque o Creator sabe fazer uma narrativa e fazer as pessoas se interessarem mais. 5,5% a taxa de voltar de Creator na média, 4,7% a taxa de voltar de uma empresa. E por que a taxa de voltar ela é importante? Porque aquele Stories que tiver a maior taxa de voltar mostra que o Stories anterior é o melhor Stories, é o que teve maior atenção, é o que chamou mais atenção, né? Ou que foi mais interessante. Isso ajuda muito você a entender aquilo que funciona para criar de novo, né? E quando a gente compara o número de seguidores, invariavelmente os creators têm maior taxa de voltar em todos os tamanhos de perfis e as empresas têm uma taxa média aí de 5% em média. Taxa de voltar de 5%. Eu tenho outro dado que não está aqui, mas um outro dado de uma outra pesquisa mostra que os top 25% de perfis que fazem um bom trabalho em stories têm uma taxa, né, de voltar, tiveram uma taxa de voltar de 7% e tal. Então aqui está mostrando já na nossa brasileira que o brasileiro sabe fazer melhor os stories, que a taxa de voltar está em 5,5%. E quando é uma média puxada para baixo, porque a maioria não sabe fazer o trabalho direito. Então, eu tendo a acreditar que os top 25%, no caso de um Brasil, teriam uma taxa de voltar inferior a 5%, talvez batendo aí a 3 ponto poucos por cento. Né? Aqui a taxa de voltar. Taxa de voltar tem que ser superior. Voltando à fita aqui, entende? Voltando à fita. Top 25% de outra pesquisa mostrou que os 25% dos perfis que mais, né, sabem fazer stories têm uma taxa de voltar média de 7%. E aqui no Brasil a gente está falando de 5,5%. Né? E, então, quanto maior é a taxa de voltar, melhor para você, tá bom? Vamos lá. Vamos olhar aqui melhores stories. Melhores stories, no gráfico de melhores stories, você tem o gráfico de voltar. Então, você pode isolar voltar. Nesse caso específico, dá para ver uma correlação mais clara entre taxa de voltar e alcance maior de stories. E aí, por isso que eu disse que é uma das principais
dos principais indicadores, tá? Então, visualmente fica muito claro. Sempre que há um pico de taxa de voltar, há também maior alcance entre os stories. Então, fica visualmente claro através de um gráfico como esse. E o que eu fiz nessa sequência? Tem uma sequência que eu estou mostrando no Mind Map, que vocês vão ver depois, quem não está vendo. Tem uma sequência do dia 15 de maio. Então, uma sequência de, basicamente, aqui foram 5 stories em sequência, né, no primeiro bloco aqui das 8 da manhã, onde eu tive maior alcance e maiores taxas de voltar, sendo a maior taxa do segundo para o primeiro, do terceiro para o segundo, então do terceiro para o segundo, do quarto para o terceiro. O que eu fiz? Alguns já viram essa técnica que eu aplico, muitos de vocês já viram isso aplicado no meu próprio Stories, né? Não é sempre que eu faço, mas funciona, que é você começar com uma enquete e essa enquete já aumenta a interação, que aumenta a atenção e a distribuição do seu Stories, porque houve atenção. O primeiro Stories não tem por que ter uma taxa de voltar alta, certo? Então, minha taxa de voltar no primeiro Stories é de 1,15%. Aí eu fiz o segundo Story, que é onde eu entreguei ali um valor, entreguei um gráfico e tudo. Eu tive 9,7% de taxa de voltar, porque o gráfico se referia, obviamente, à enquete que eu fiz no primeiro Stories, por isso que já aumentou a taxa de voltar. Aí eu fiz o terceiro Stories da sequência com uma análise sobre o gráfico que eu postei no segundo. Então, portanto, o terceiro é uma análise do segundo. E quando as pessoas leem a análise, elas voltam para o segundo para comparar se essa análise fez sentido ou não. E por isso que a taxa de voltar chega a 22,5%. Então veja que a média está em 5%, né? Os top 25 está em 7%. Aqui eu tive taxa de voltar de 22,5%. E aí eu pulei o quarto aqui para ficar mais fácil de entender, e eu fiz o último stories da sequência, que é o quinto, com uma enquete que tem uma relação ali com a própria sequência, com uma taxa de 12%. Mas o principal está entre o terceiro e o segundo, e o segundo sempre é o melhor post nessa sequência, porque eu sempre faço uma sequência parecida, né? Então, qual que é a lógica aqui? A lógica é de você criar stories que levem a pessoa a querer ir para o próximo e levem a pessoa a querer voltar para entender melhor alguma coisa. Então, você pode já planejar fazer stories que as pessoas precisam prestar atenção, né? Então, você faz uma enquete e essa enquete, para responder, ela tem que ver o stories anterior, senão ela não consegue responder. E enquete, invariavelmente, as pessoas não pulam, né? É mais difícil de pular. Isso aumenta a taxa de voltar. Aumentando a taxa de voltar, você aumenta o alcance, tá? É um dos principais sinais da taxa de voltar. E por último, aqui a gente tem a taxa de avançar, que é avançar dividido por alcance multiplicado por 100. Taxa de avançar é muito parelho entre creators e empresas, né? Então, avançar assim, eu vi, avancei, vi, avancei. Só que tem uma particularidade no avançar, inclusive não tem tanta diferença entre tamanho de seguidores, não tem tanta diferença assim em formatos, uma leve diferença entre foto e vídeo. Tem maior taxa de avançar para foto do que em vídeo. E aqui que eu chamo a atenção. Como é que você analisa essa taxa de avançar no Stories, né? O caso de avançar, quando você tem uma foto, o avançar não é negativo, porque a pessoa às vezes tocou para dar um pause, né? Leu e avançou. E tá tudo bem. Agora, um vídeo de 60 segundos, tocar para avançar, é um sinal negativo. Então depende do formato. Então o algoritmo ele entende qual é o formato e se aquele avançar ele é um sinal positivo ou negativo, tá? Então as melhores formas de você criar stories é quando você mistura numa narrativa curta texto, foto e vídeo. E vídeo tomando cuidado para não ser muito longo. Assim você consegue ter maior retenção da audiência e misturando esses formatos você tende a ter sinais positivos. Em vez de avançar ou sair, né? Você tem um avançar numa foto, tá tudo bem. Não tem um avançar num vídeo porque você fez um vídeo mais curto. Não tem tanta saída porque tem enquete, tem interações, né? Você vai criando ali uma narrativa que vai segurando as pessoas. Então você vai diminuindo essas chances da galera sair.